Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, você está aqui no Exatos Agora Vai. E hoje é aula de matemática aí da Tríplice Paulista, Unesp, Unicamp e USP. E hoje a gente vai falar de função afim. Você sabe o que é função afim? Você sabe aplicar função afim em funções e em equações? Cara, é muito importante, isso cai nesses vestibulares e você precisa estar ligado como resolver. Então já deixa o seu like aí, já compartilha esse vídeo e claro, se inscreva no canal. Tem aula de física, química e matemática para você, ajudando você a se preparar aí para a sua melhor prova. Pessoal, quando eu falo para você de função afim, eu estou falando para você de uma função que ela vai ter mais ou menos essa característica. F de x é igual a x mais b. Ela vai ter essa característica. Esse é o formato, essa é a característica exata de uma função afim. E por que isso aqui caracteriza uma função afim, professor? Porque ela é uma função do primeiro grau, ou seja, a nossa variável aqui, certo? Que é o x, ele é um elemento do primeiro grau. Ele está elevado a 1. E aí, quando ele não tem uma potência diferente de 1, a gente descreve que isso aqui é uma função afim. Beleza? É interessante você saber também, dentro das funções, que você tem duas variáveis. Essa variável, né, que é o f de x, e essa outra variável que é o próprio x. Pessoal, a variável x, ela é uma variável que a gente chama de variável independente. Ou seja, a variável independente é aquela variável que você escolhe o valor. Ela não depende de outro, tá? Variável independente. Já a outra variável que a gente tem ali, só vamos escrever aqui, dependente, deu uma travada, vamos nessa. E a outra variável que você tem aqui é a variável dependente, né? Isso é interessante. Ou seja, o f de x, você não pode escolher um valor específico para ele depende do valor de x, ok? Então isso é o ponto importante aqui para você classificar essas duas funções. Variável dependente, variável independente, tá? Então você tem essas duas características aí na hora que você for analisar essas funções. Normalmente, isso daqui é chamado de domínio de uma função, domínio da função, ok? De f de x, que é o próprio valor de x. E a gente tem a imagem dessa função, e essa imagem, ou contradomínio da função de f de x, é o próprio f de x, que é o valor, normalmente, de y, né? Você vai ver que em alguns lugares eles vão escrever y é igual a ax mais b, né? Quando a gente transforma em equação esse sistema. Isso está relacionado exatamente ao mesmo princípio, ao mesmo padrão. Bom, como que a gente pode analisar esses valores de A e B, né? Essas duas medidas aqui que a gente tem que são números reais. O que esses dois valores representam para a gente? Pessoal, o A, por exemplo, ele é para a gente, né, o que a gente chama de coeficiente angular. Coeficiente angular. O que é um coeficiente angular, gente? Ele determina a taxa de crescimento da função. Isso é muito importante quando você está trabalhando em funções. Em geral, conhecer o coeficiente angular, que é o que vai determinar como que essa função vai crescer, tá? Então, esse A representa exatamente isso. E é importante, se esse A for maior do que zero, você tem uma função que é uma função crescente. Agora, se esse A for menor do que zero, a sua função é uma função decrescente, ok? Isso é importantíssimo aí na hora de analisar a estrutura destas funções. Você precisa estar ligado em relação a isso. Mas, professor, e o gráfico de uma função como essa? Como que a gente configura aí o gráfico dessas funções? Bom, para a gente analisar o gráfico de uma função como essa, né? Vou fazer aqui, ó, os dois eixos, eixo horizontal e eixo vertical, para a gente poder determinar como que vai ficar o gráfico de uma função como essa. Então, fazendo aqui os eixos bonitinho para você, certo? Vamos lá. Gente, esse eixo vertical aqui é o eixo y, né? Ou o que a gente chama de f de x. E esse eixo horizontal, o eixo das abscissas, a gente tem o eixo x, né? Isso aqui é um plano cartesiano, né? Normalmente, um plano cartesiano você vai colocar na horizontal sempre a variável
independente e no vertical você coloca a variável dependente, certo? Colocando aqui a estrutura da nossa função do lado para a gente poder analisar, onde a gente diz que f de x é igual a ax mais b, tem alguns elementos importantes aqui. Primeiro, o valor de b. Eu vou falar para você o que significa esse valor de b. O valor de b é conhecido como coeficiente linear, tá? E ele determina o ponto aonde a sua função cruza o eixo vertical. Então, se eu tiver, né, o gráfico da minha função, por exemplo, uma reta que passaria por esse ponto aqui, por exemplo, tá? Poderia ser essa reta aqui, ó. Isso aqui poderia ser a minha função, certo? Quando eu tenho essa reta aqui, exatamente esse ponto onde ela cruzou é o que a gente chama de coeficiente linear. Ou seja, ali está o seu ponto B, tá? E o angular, professor? O coeficiente angular, você vai tentar ou analisar o ângulo formado aqui, certo? E esse ângulo formado entre a reta e a horizontal, se você calcular a tangente desse ângulo, né, que seria a variação que a sua função tem em f de x, pela variação que a sua função tem em x, se você fizer essa relação, você tem exatamente o valor de b. De b não, desculpa, de a, que é o seu coeficiente angular, tá? Então você vai ter o valor de a, que vai determinar aí a sua taxa de crescimento. Cara, muito louco isso aqui então, hein? Informações importantíssimas aí para você analisar uma função. Se a função tem essa característica, ou seja, esse ângulo alfa, ele varia de 0 a 90 graus, né? Maior do que 0 e menor do que 90. Se alfa for menor que 90 graus, porém maior do que 0 graus, a sua função é crescente. E vai ter esse formato. Agora, se alfa for maior que 90 graus, porém menor do que 180 graus, você tem uma função decrescente. Isso é importantíssimo aí para você, ok? Analisar aí a sua função, beleza? Então fica aí algumas dicas, né, gente? Para você poder trabalhar funções afins. Isso aí aparece o tempo todo, né? Quando a gente está analisando aí função, quando a gente tem exercícios de matemática e acaba tendo esses exercícios aparecendo só não na prova de matemática, mas em outras provas, principalmente análises gráficas, tá? Só para deixar aqui registrado para você, essa reta vermelha representa uma função de uma função crescente. Se eu tivesse uma outra reta, fosse essa verde aqui, ó, o coeficiente angular dela é maior. Veja que o ângulo dela é maior, né? Vou colocar aqui ângulo beta, é maior. Ou seja, ela tem uma taxa de crescimento maior. Já essa outra função, essa outra reta, que eu poderia fazer aqui, pink, essa reta aqui representa uma função decrescente, porque o seu ângulo aqui é maior do que 90 graus. Só para ficar aí registrado para você, tá? É só você traçar aqui, ó, a horizontal e verificar que esse ângulo é um ângulo maior do que o 90 graus. 90 graus estaria aqui, ele ultrapassa 90 graus, reta representa um ângulo decrescente. Beleza, galera? Uau! Então a gente tem aí uma análise geral de uma função afim. É a primeira função que você aprende no seu colégio, né? E a partir dessa função, a gente pode vir e tentar analisar e resolver alguns problemas relacionados a essa função. E como a gente está na Tríplice Paulista, você está aqui comigo na Tríplice Paulista, a gente resolve as funções relacionadas aos vestibulares aí da USP, Unesp ou da Unicamp, beleza? E a primeira questão que a gente tem aí para você é uma questão da FUVEST, da USP, tá? Que a gente tem o seguinte, vamos analisar essa questão. É uma questão de segunda fase, mas é uma questão que traz muito conceito interessante para a gente. Vamos verificar, gente. Ele diz o seguinte, olha só, a função f está definida da seguinte maneira. Para cada inteiro ímpar n, você tem essa característica, x menos n menos 1, né? Se n menos 1 for menor ou igual a x, ou menor ou igual a n, né? E n mais 1 menos x, se n for menor ou igual a x e x for menor ou igual a n mais 1.
Esboce o gráfico de f para o x variando entre 0 e 6, beleza? Então a gente vai analisar isso variando. Gente, para o x variando entre 0 e 6, a gente vai definir aí os n's ímpares que a gente tem nesse intervalo. Quem que seriam esses n's, gente? Bom, os ímpares que a gente teria nesse intervalo seria n igual a 1, n igual a 3 e n igual a 5, beleza? Então a gente vai analisar como que ficaria aí a função, né? Desse sistema se a gente substituir n exatamente nesses valores. Então eu vou colocar aqui, ó, para n igual a 1, beleza? Quando a gente tem n igual a 1, a gente vai fazer a função, então, f de x, que vai ficar da seguinte forma. Olha só, vou pegar aqui o intervalo. Vai ficar como, gente? Então, a gente vai fazer assim, ó, x menos. Cara, vai ficar 1 menos 1. Cara, 1 menos 1 dá 0, certo? Então, quanto que fica essa função? Fica x, né? Porque isso aqui zerou. Então, vai ficar só x, certo? Isso acontece quando? Quando a gente, ó, aí a gente vai substituir esses n's aqui, ó. Quando 1 menos 1, ou seja, 0 for menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Ou seja, quando o x estiver no intervalo entre 1 e 0, o resultado é a própria função x, tá? X mesmo. Vamos verificar para a equação de baixo, mesma coisa, ó. N mais 1. O que é n mais 1, gente? 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. 2 menos x, então vai ficar 2 menos x. Ok? Para n, quem é n que a gente está escolhendo aí? É 1, né? Para 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Então, a gente já está criando um intervalo, né? A função vai ser x, se o x for entre 1 e 0, e a função vai ser 2 menos x, se a função estiver entre 2 e 1, beleza? E aí, a gente vai nessa crescente, passando por todos os elementos. Vamos lá? Para n igual a 3, porque ele falou que é os ímpares apenas, né? Então, vamos lá, f de x, substituindo igual a 3, a gente vai ter a mesma coisa. Vai ficar x menos 3 menos 1 dá 2. Então, vai ficar x menos 2 para... Aí, a gente vai colocar 3 menos 1 vai dar 2, menor ou igual a x, menor ou igual a... Cara, aqui é 3, né? Que é o valor de n. Olha lá. Verifique que está aparecendo. Está aparecendo como que você vai resolver essa função para cada intervalo. Quando x variar de 1 a 0, é igual a x. De 2 a 1, ele é igual a x menos 2. De 3 a 2, ele é 2 menos x. E aí, x menos 2, desculpa. E aí, sucessivamente, né? Vamos ver o próximo aqui, então, gente. 3 mais 1, né? Porque é o 3 aqui, ó. 3 mais 1 dá 4. Então, vai ficar 4 menos x para 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, porque é 3 mais 1. Ah, saquei, professor. Então, a gente está vendo a sequência aí de todo o crescimento dessa função, exatamente. Vamos ver para n igual a 5. Então, fazer n igual a 5, isso aqui vai ficar... substituir n por 5, vai ficar x menos 4, x menos 4, beleza? Para o quê? Aí, a gente substitui o n lá, então vai ficar 5 menos 1 vai dar 4, menor ou igual a x, menor ou igual a 5. E embaixo, gente, vai ficar o quê? Vai ficar 5 mais 1, que é 6, menos x, né? Para a função aonde 5 tem que ser menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Então, a gente foi lá de 1 até 6, essa variação aí que a gente tem de x, e é exatamente o intervalo que ele queria que a gente trabalhasse, ó, de 0 até 6. A gente pegou todo o intervalo dentro deste sistema, beleza? E aí, como que fica o gráfico? Porque ele pediu para a gente esboçar o gráfico dessa função. Então, a gente vai pegar o gráfico da função, gente, e vai montar ele em relação a todos estes elementos, beleza? Então, vamos lá, vamos montar esse gráfico aí em relação a todos esses elementos e vamos verificar como que fica. Então, eu vou fazer aqui o gráfico, tá? Eixo
horizontal, fazer só um esboço aqui para a gente entender como que fica essa função. E vou eixo vertical e eixo horizontal. Bonitinho aqui. Beleza? Feito aqui, galera. X, f de x ou o nosso y, tá? E aí como que a gente vai fazer? Bom, vamos graduar esse gráfico aqui da seguinte forma. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 ali na frente, beleza? Então a gente vai fazer todos esses elementos. Eu vou aumentar um pouquinho esse eixo aqui, ó, para a gente conseguir chegar no 6, ficar bonitinho o nosso gráfico. Aqui é x. Beleza. E aí a gente vai verificar os valores que podem dar aqui, né? Graduar aqui, sei lá, 1, 2 e 3 por enquanto. Se a gente tiver outros valores, a gente trabalha com esses elementos. Então vamos pegar aqui, ó. Aí você vai começar a pontuar esse sistema. Primeiro valor que a gente tem, x igual a 0. Quando x é igual a 0, volta lá. Quando x é igual a 0, quanto que vai dar, gente? Vai dar o próprio x, porque quando ele estiver entre 0 e 1, é ele mesmo. Então x igual a 0, o resultado dá 0. Então a gente marca aqui, resultado 0. X igual a 1, volta lá. X igual ainda está nesse intervalo. Quando x é igual a 1, dá ele mesmo, dá 1. Então, quando x igual a 1, o y também dá 1. Então vai dar esse ponto aqui, beleza? E aí você vai fazendo x igual a 2, volta lá. Quando x for igual a 2, já está na linha de baixo. X igual a 2 vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Então, a gente volta para 0. X igual a 3. Quando x é igual a 3, está aqui nessa linha, vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, ele volta a ser 1 aqui, ó. Igual a 4. X igual a 4 vai ficar, nessa linha aqui, vai ficar 4 menos 4 dá 0. Então, você vai ver que ela é uma função que vai oscilando aí, né? A gente tem, então, igual a 5. 5 vai ficar 5 menos 4 dá 1. Então, você tem que ver em que intervalo que está o valor que você está analisando, tá? Essa é a ideia para você não se perder nesse tipo de exercício. 5, e quando x é igual a 6, a gente está nesse intervalo, 6 menos 6 volta a ser 0, tá? Então, gente, o esboço gráfico que você teria aqui seria exatamente esse gráfico triangular, né? Que vai gerando aqui essa variação, né? Desse sistema cíclico aqui, entre 0, 1, 0, 1, 0, 1 o tempo todo, dentro deste intervalo. É isso que a FUVEST queria que você fizesse aí, nessa letra A deste exercício, tá? Já na letra B, gente, na letra B, ela pediu para a gente analisar o resultado, né? Esboça os valores de x, com x variando de 0 a 6, para o resultado igual a 1 quinto. F de x igual a 1 quinto. Então, você vai ter que passar por todas as funções que você tinha lá, todas as funções, e substituir o f de x por 1 quinto. Beleza? Então, a gente vai trabalhando cada um desses elementos, substituindo aqui o f de x por 1 quinto e descobrindo qual que é o valor de x. Então, a gente tem lá, ó, os intervalos que a gente está trabalhando. Então, a gente tem todos os resultados possíveis, né? A gente vai fazer assim, ó. O primeiro resultado possível era x, o segundo resultado possível era 2 menos x, o terceiro resultado possível era x menos 2, o quarto resultado possível, 4 menos x, o quinto resultado possível desse sistema, x menos 4, e o último resultado, gente, 6 menos x. Então, a gente tem isso daqui, certo? Tudo isso daqui é f de x igual a esse sistema. Então, para você resolver, você vai ter que resolver cada um dos elementos, igualando seu f de x a 1 quinto e verificando qual é o resultado que você vai ter. Você vai ter uma série de resultados aqui. Então, o que a FUVEST exigiu dos alunos nessa questão era basicamente ficar mexendo com esse sistema, né? Então, por exemplo, quando f de x aqui é 1 quinto, vai ficar 1 quinto igual a x. Então, eu já resolvi a primeira. 1 quinto igual a x. Quando f de x aqui é 1 quinto, vai ficar 1 quinto é igual a 2 menos x. O que eu vou fazer? Passo o x para lá, passo 1 quinto para cá. Vai ficar assim, ó. X é igual a 2 menos 1 quinto. Você vai tirar o MMC aqui entre esses dois elementos, gente. E aí eu já vou fazer mais rápido para vocês. Isso aqui vai ficar 9 quintos. Tira o MMC que você consegue resolver tranquilo.
Mesma coisa nesse exercício aqui, ó, vai ficar 1/5 é igual a x menos 2. O que você vai fazer de diferente? Você vai passar o 2 para lá. Então vai ficar que x é igual a 2 mais 1/5. Fazendo a continha aqui vai ficar 11/5. Só tirar o MMC entre esses dois elementos. Próximo caso, a gente tem 1/5 igual a 4 menos x. Então é só ir isolando o x em cada um dos pontos que você consegue resolver a questão. Beleza? Faz o MMC aqui. Isso aqui vai dar 19 sobre 5. Eu já tinha feito aqui, então já estou adiantando para você para não ficar muito longa a resolução. A gente tem aqui também 1/5, que é igual a x menos 4. Então, mesma coisa. Né? Vai ficar x é igual a 4 mais 1/5. Faz o MMC entre esses dois elementos. Vai ficar 21/5. E, por fim, pessoal, 1/5 igual a 6 menos x. Isso vai dar para a gente, então, que x é igual a 6 menos 1/5. E 6 menos 1/5 vai dar 29/5. Então, você pode responder para o vestibular lá, né? Que você tem x igual a 1/5, x igual a 9/5, x igual a 11/5, x igual a 19 sobre 5, x igual a 21 sobre 5 e x igual a 29 sobre 5. São esses os possíveis resultados para esse tipo de sistema. Então, isso era uma questão de segunda fase, FUVEST, uma questão um pouco complicada, um pouco longa aí para você fazer, mas é uma questão aí que aparece no seu vestibular e você tem que estar preparado, beleza? Vamos para uma outra questão aí, galera, uma questão mais simples agora. Vamos dar uma respirada. E a gente tem aí uma questão Unesp, né? E a Unesp, ela trouxe essa questão pra gente. E essa questão, ela analisa duas situações gráficas. Olha só, então, uma boa parte das questões que você vai ter no seu vestibular, Unesp, USP, Unicamp, relacionada a funções, tirando essa função aí que foi de segunda fase, a maior parte das questões vão estar relacionadas aí à análise de gráfico, à interpretação gráfica, e a partir disso você resolver a sua questão. Então, olha só, nessa questão ele trouxe pra gente o seguinte: dois materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos, o asfalto em si que a gente conhece, né? São o concreto e o próprio asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostra os segmentos de retas dos gráficos abaixo. Beleza. O que a gente vai fazer aqui então? Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a porcentagem de reflexão dos raios solares após... Então, gente, o que ele quer saber? Ele quer saber em que momento essas duas equações vão se igualar. Então, primeira coisa, ele só me deu o gráfico, né? E aí a gente precisa analisar nesse gráfico qual que é a função que o contém. Então, eu vou chamar uma função de função C, função concreto, e a outra função A, função asfalto. Beleza? Fica mais fácil. Analisando a função C, a gente vai achar o coeficiente angular da função. Isso é legal. Achar o coeficiente angular significa que você vai verificar a taxa de crescimento dessa função. Tá? Percebe que o coeficiente angular, ou aquele elemento que a gente chamava de A na função, né? Que a gente chamou de A, que é o coeficiente angular, ele vai ser determinado pela variação do y, que vai ficar 35 menos 25, 35 menos 25, porque ele começou em 35 e terminou em 25, dividido pela variação em x, que vai ficar 0 menos 6. 0 menos 6. Isso aqui vai dar 10 sobre 6 negativo, porque aqui ficou positivo, aqui ficou negativo. Isso aqui vai dar menos 5 terços. Beleza? Então, a gente pode determinar que essa função ela vai ficar o quê? Lembra que a função é dada por y é igual a ax mais b? Vamos lá, definindo quem são cada um desses pontos. Y vai ser igual a menos 5 terços de x mais o b. Quem é o b? É o valor onde ela cruzou o eixo, que é o valor de 35. Então, olha só como que é importante você lembrar o conceito
de coeficiente linear e de coeficiente angular. Tenho a primeira reta aqui montada, ok? Vamos fazer a segunda então, gente. A reta A do asfalto. Como que fica? Vamos achar o coeficiente angular dela. Como que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó, onde ela começa, onde ela termina. 10 menos 16, então vai ficar 10 menos 16, ou você pode fazer 16 menos 10, desde que você obedeça aí a variação. Vou fazer 10 menos 16, do início ao fim, que é mais fácil, e 0 menos 6. Beleza? Gente, 10 menos 16, isso vai ficar menos 6, dividido por menos 6. Menos 6 dividido por menos 6 vai dar 1. Então, o nosso coeficiente, né, angular é 1. Então, essa nossa reta, ela vai ser igual a o quê? Essa nossa reta vai ser igual a y, igual a, ó, ax, então vai ficar 1x mais b. Quem é o nosso b nesse caso aqui? 10. Então vai ficar x mais 10. Escreveu as duas equações? Sim, professor, escrevemos as duas equações. O que ele quer? Ele quer o momento que as duas reflexões serão iguais. É só igualar as duas funções e aí você vai ter exato o momento onde elas serão iguais. Então vamos pegar aqui, ó. Pegar uma outra página e vamos escrever a primeira função. A primeira função era y era igual a menos 5/3 de x mais 35. E a segunda função, gente, era y igual a x ou 1x mais 10. Beleza? Para a gente achar o ponto em que elas vão ter a mesma reflexão, a gente vai igualar o y do concreto com o y do asfalto. Então vai ficar assim, ó, menos 5/3 de x mais 35 é igual a x mais 10. Beleza? Bom, junta quem é só número, junta quem tem x aí na sua estrutura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, 35 menos 10 é igual a x mais 5/3 de x. Vou fazer um MMC aqui entre esses dois elementos, tá? Bom, isso aqui vai ficar 25. E aqui, gente, ó, rapidinho, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 5x, 5x. Então isso aqui vai ficar igual a 25, que é igual a 8x sobre 3. Passa esse 3 lá, multiplicando, vai ficar 75. Vou fazer aqui, ó, nesse quadrinho aqui agora, a nossa conclusão. Então vai ficar 75 é igual a 8x, e aí você vai ficar 75 dividido por 8 é igual a x, ok? Fazendo essa continha aí, gente, 75 dividido por 8 vai dar que o seu x, vou até escrever de uma outra cor aqui, ó, seu x vai ser igual a 9,375. 9,375, esse seria o valor em anos que vai levar para que a reflectância dos dois sejam iguais. Ou seja, você tem aí uma vantagem de quase 10 anos de um elemento em relação ao outro. 9,375 anos, alternativa letra B, tá? Então, olha só que a Unesp trouxe para você. Ela trouxe duas funções e para essas duas funções aí, no gráfico, ela pediu para você escrever as funções e igualar elas. Importante aí para você. Bom, vamos para a nossa última questão, né? A gente está resolvendo sempre uma questão de cada vestibular. E a nossa última questão aqui, gente, é uma questão da Unicamp, né? Faltou só a Unicamp para a gente resolver. E é uma função que é para interpretar um gráfico. Então a Unicamp foi muito mais parceira na hora de passar a questão para a gente. Olha só, o gráfico abaixo exibe o lucro em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos entre 2013 e 2014. Beleza. Vamos verificar, gente. A empresa A, coitada, a empresa A teve prejuízo, porque ela tinha um lucro de 500 e ela passa a ter um lucro de 400. Então, ela decresceu. Vou colocar aqui decrescente. Já as empresas B e C, elas tiveram um lucro crescente, tá? A empresa C passou de 100 para 300 milhares, então teve um crescimento muito importante, e esse aqui é o crescimento de C, né? E a empresa B teve um crescimento que foi de 300 para 400, esse é o crescimento de B. Então eu posso dizer que o crescimento de C for maior que o crescimento de B, e claro, esses dois crescimentos foram maiores do que o crescimento de A, que foi um decrescimento, né? Então a gente tem exatamente essa característica
de análise de crescimento dessas empresas. Aí ele pergunta, A, teve crescimento maior que C? Cara, A decresceu, cara, isso aqui é impossível. C, teve um crescimento maior do que B? C teve um crescimento maior do que B? C teve um crescimento maior do que B, sim. B teve um crescimento igual a A? Não, cara, uma cresceu, outra decresceu. C teve um crescimento menor do que B? Não, ele teve um crescimento maior. Então, a alternativa correta, letra B, era só analisar a taxa de crescimento, a inclinação dos gráficos aí, que você respondia essas questões. Beleza? Então, gente, função afim aparece no seu vestibular, tem níveis diferentes de questões aí para você resolver, tanto na primeira fase quanto na segunda fase pode cair esse assunto e você tem que estar preparado, beleza? O Exatos Agora vai continuar produzindo esses vídeos para você, resolvendo questões e dando essa pincelada nesses temas para que você se sinta mais preparado. Então, se você curtiu, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e, claro, se inscreva no canal, ativa o sininho. Quanta coisa, professor, mas é para que você esteja sempre aí pronto para ver os nossos vídeos e, claro, aprender cada vez mais, beleza? Um grande abraço, galera, a gente vai ficando por aqui. Em breve, mais vídeos aí para vocês de matemática, de física, de química, preparando você para a Tríplice Paulista. Um abraço, galera, até o próximo vídeo, valeu, tchau!